A gente separou vários trechos do julgamento e a gente vai começar a rodar esses trechos agora, tá bem? Tá bom? O primeiro é do bate-boca entre o Moraes e o André Mendonça, né? Eles discutiram a respeito da atuação do Ministério da Justiça, comandado pelo Flávio Dino, no dia 8 de janeiro. Vamos acompanhar esse vídeo. Eu fui ministro da Justiça e o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com conter. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Briga, hein? Treta. Mas depois eles fizeram as pazes. A gente tem o vídeo da troca de gentilezas entre os dois também. Vamos lá ver. Seja de um lado, seja de outro. Nem eu, ministro André. É isso. Tanto que todos estão sendo investigados. Absolutamente todos estão sendo investigados. Eu digo isso porque Vossa Excelência fez uma referência a mim reputo extremamente injusto. Então, se Vossa Excelência se sentir ofendido, eu retiro a referência. Eu agradeço. E peço minhas desculpas. E se alguma coisa também eu fiz de modo indevido, tenha minhas desculpas. Wilson, vamos conversar um pouco mais sobre esse começo de julgamento, essa troca de farpas aí entre o Mendonça e o Alexandre de Moraes. Enfim, eles reproduziram aí, né, o Moraes, indicado pelo Michel Temer, e o Mendonça, todo mundo sabe, indicado pelo Bolsonaro, né, reproduziram aí um pouco do embate que a gente vê acontecer no meio político, de maneira geral, na sociedade, né, polarizada. Né? Eu já tenho repetido várias vezes essa ideia aqui no Papo, já escrevi sobre isso, né? Essa história do 8 de janeiro não pode ser vista de forma maniqueísta, certo? Você não pode dizer que o poder público, hoje, como no 8 de janeiro, ocupado pelo PT, não tem a obrigação de transparência de mostrar
os vídeos dos prédios públicos naquele dia. Você não pode isentar o poder público desse dever de transparência e desse dever de informação. Outro dia eu escrevi até que isso que o Brasil tem um direito à história, à preservação dessas imagens, inclusive as do Ministério da Justiça, todas as imagens que tiverem a respeito, são um direito à história, a gente saber o registro exato daquilo que aconteceu naquele dia. O governo não pode se furtar disso. Isso não significa culpar o governo pelo 8 de janeiro, certo? Da mesma forma, né, que você pode inverter, vice-versa, certo? O fato do Jair Bolsonaro ter gestado durante 4 anos essa maluquice que acabou explodindo aquele delírio que foi o 8 de janeiro, né, não pode ser usado como desculpa para não se cobrar do governo a liberação das imagens. Então, nenhuma das duas coisas serve como desculpa para outra. Você cobrar as imagens do governo não desculpa o Bolsonaro, você cobrar o Bolsonaro pelo 8 de setembro não desculpa o governo. São âmbitos diferentes de responsabilidade. Cada um tem que responder pela sua responsabilidade, certo? Então, é isso. Eu concordo com o Alexandre de Moraes, com o André Mendonça, quando ele diz o Brasil quer ver essas imagens. Verdade, eu quero ver essas imagens também. Acho que o governo petista tem o dever de nos apresentar essas imagens, e a desculpa do Flávio Dino, dizendo que havia um contrato que nos permitia, que apagava as imagens a cada 15 dias. Tal. Isso aí é uma desculpa esfarrapada. Um gestor público responsável teria corrido para preservar essas imagens, porque elas poderiam servir de N maneiras para provar N coisas. Ponto. Né? E eu concordo também com o Alexandre de Moraes. Não vamos inverter a história. Né? Não vamos isentar o bolsonarismo da responsabilidade maior que ele tem sobre aquela sandice que foi 8 de janeiro. Uma parte. Né? Daí eu quero te passar uma outra... Eu quero que você comece o seu comentário, eu vou te fazer uma pergunta, vou te levantar uma bola aqui. A quem você acha que o André Mendonça estava se referindo quando ele disse que não era advogado de nenhuma das partes? Você acha que ele estava passando recado para alguém? Daí você já sabe. Não, ali tá aquela troca de gentilezas, ali é uma troca de, enfim, que faz uma referência clássica em relação ao que você falou no início do programa, né? Não é, Graeb? Quase que eu te chamei de Bolsonaro sem querer. Da maldade, logo no início do programa. É porque é o seguinte, né? Ali é engraçado, né? Como é que o Amadá sempre fala que o roteirista de Brasil, ele fuma crack, mas eu gosto de ver sempre alguns detalhes, né? É muito curioso como é que hoje, na composição do Supremo, o Alexandre de Moraes me senta exatamente do lado do André Mendonça e os dois travam o debate mais acalorado, né, até esse momento. Então, é muito curioso, né, você ter lado a lado uma pessoa que foi indicada ali pelo Jair Bolsonaro e outra que foi indicada pelo Michel Temer, mas que hoje é considerado grande ídolo, né, do povo do PT, justamente por ações relacionadas aos inquéritos, né, de fake news, de democráticos, de urnas eletrônicas que miram o ex-presidente, né? Então, mas para a gente também trazer um contexto, Greg, que eu acho que é importante, e aí é uma questão que eu tenho certeza que você tem mais propriedade para falar do que eu. Mas peraí, Wilson, me responda. Você acha que o Mendonça estava passando um recado para o Zanin? Você acha que ele estava alfinetando o Zanin quando ele disse que eu não sou advogado de ninguém? Ou você acha que foi só uma frase solta ao vento? Assim? Não, na verdade, eu tô achando o seguinte, na verdade, a minha interpretação dessa frase, eu nem falaria do Zanin, eu falaria que, na verdade, ele soltou uma indireta para o próprio Alexandre de Moraes, né, de ele não se colocar como advogado do Jair Bolsonaro, entendeu? Acho que eu interpretaria um pouco mais dessa linha, afinal de contas, ele foi AGU do Jair Bolsonaro, ele foi ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, né, então, quando o Alexandre de Moraes faz uma referência à advocacia, o André Mendonça falou, peraí, não, eu tô aqui, hoje eu sou ministro do Supremo, não estou advogando em causa de A, nem B, nem de C, não é? Então, ele só quis se eximir.
da acusação. Para mim, ele não fez referência a terceiro, ele só tirou o dele da reta e falou, olha, não tenho nada a ver com isso, né? Mas me chamou a atenção do quanto o Moraes está alinhado ao governo Lula. É algo realmente impressionante, né? Principalmente depois de que o Lula emplacou ali, indicou 2 aliados do Moraes para o Tribunal Superior Eleitoral, em detrimento de 2 mulheres, né? Porque ela era uma lista quádrupla, tinham 4 pessoas ali, portanto, cotadas, 2 eram mulheres, e o Lula preferiu escolher os aliados do Moraes, quando o Moraes era ainda um foco de resistência à indicação do Cristiano Zanin. O candidato do Moraes ao Supremo era o Luiz Felipe Salomão, ele esteve presente, inclusive, num casamento, né, do filho, se eu não me engano, do Salomão, em que estava questionando, reclamando, resmungando, né, que o Lula não estava recebendo ele e tal, mas o Lula recebeu, depois que ele votou contra o Deltan Dallagnol, né, depois que o Moraes articulou ali a cassação do mandato Deltan Dallagnol, o Lula o recebeu, eles combinaram aquela indicação, e a partir daí acabou a resistência do Moraes ao Cristiano Zanin, ele se tornou muito receptivo, e agora está muito receptivo ao Flávio Dino, que está de olho na próxima vaga, a da Rosa Weber. Então, o André Mendonça, eu falo com muita tranquilidade, porque eu critiquei a indicação dos dois, eu critiquei um monte de votos e decisões dos dois. Então, assim, o lulismo, esse neolulismo do Moraes, porque ele é da turma do PSDB, da turma do Michel Temer. Michel Temer que o indicou, né? Mas ele tem esse neolulismo agora. Então ele passa um pano ali para o Flávio Dino, para o Ministério da Justiça, e de fato coloca palavras na boca do André Mendonça. O André Mendonça, ele estranhou ali a falta de proteção do prédio institucional do Palácio do Planalto, pelo Ministério da Justiça, pela turma do Gabinete de Segurança Institucional, quer dizer, tudo que, apesar de ser uma questão muito pontual dentro do golpismo bolsonarista, está em voga no debate público do momento. E ele não chegou a entrar no mérito, deixou para depois, mas aí o Moraes, já que você falou isso, e aí colocou um monte de palavras, né, na boca do Mendonça para defender o Dino, para defender o governo Lula, para defender o próprio processo do qual ele é relator. Então, me pareceu ali um momento muito politizado do Supremo Tribunal Federal, do bolsonarismo do André Mendonça contra o lulismo do Alexandre de Moraes. E o resto é um julgamento de pessoas que não têm foro privilegiado, por mais que o Moraes e os demais ministros, como vocês estavam falando agora há pouco, digam que isso nós já refutamos tantas vezes, já nos manifestamos em tantos processos, vários ministros aqui, a Procuradoria-Geral da República, etc., continua estando errado. Eles podem ficar citando a eles próprios, dizendo que não deveria mais haver questionamento a respeito disso, mas o questionamento é absolutamente legítimo. Estabeleceram ali uma conexão de organização criminosa, ligados a vários crimes, conexão com parlamentares, que nem sequer estão sendo julgados aí nesse julgamento, simplesmente são pessoas que deveriam ter sido julgadas na primeira instância. Não é que elas não deveriam ser punidas e responsabilizadas, ninguém aqui está defendendo invasor, vândalo, gente que depreda patrimônio público e é golpista. Está defendendo simplesmente que isso seja feito no fórum adequado. Mas os ministros estavam muito ávidos, né, por condenar golpista, e vários deles têm essa necessidade de afetar essa defesa do que eles chamam de democracia. Para defender a democracia, não basta ser contra golpista. Para defender a democracia, você também tem que ser contra corrupto que quer se perpetuar no poder. Então, o golpista quer tomar o poder à força. Ele tem de ser responsabilizado e punido. O sujeito que quer uma concorrência desleal na hora da eleição, que financia a campanha com dinheiro sujo, ele quer se perpetuar no poder por meio da corrupção e também tem de ser combatido. E a gente está vendo um monte de iniciativas, né, que culminaram, inclusive, com essa decisão completamente vazia de substância do Dias Toffoli de anular o acordo da Odebrecht, uma série de decisões que deixam a turma envolvida em esquema de suborno impune. Então, eu acredito que essas pessoas que têm esse duplo padrão são, como é que se diz? Tigronas, né, com golpista, mas né, aquela outra palavra, né, o tchutchuca, né? Ou seja, são muito, não digo nem brandas, mas generosas com a turma do suborno. Elas estão defendendo, na verdade, a república do escambo, que para mim democracia não é, porque a democracia pressupõe
a separação e a independência dos poderes. Quando está todo mundo mancomunado para emplacar aliado, para trocar favor, trocar influência, faz isso para mim aqui que eu faço isso para você ali, o outro usa a decisão judicial para acenar para o presidente da República, que ficou magoado com ele porque impediu a ida ao velório. Quer dizer, isso para mim não é defesa de democracia, é defesa de um outro regime chamado República do Escambo.